de volta para te falar que nesse fim de semana é comemorado o Dia da Água. Comemorado, né? Falo entre aspas porque no último ano a gente teve a pior seca do Rio Negro em mais de 120 anos. Muita gente ficou se perguntando, dá para fazer alguma coisa para evitar os impactos mais graves? Porque o que a gente vê são medidas emergenciais. A gente fala agora dos investimentos feitos para tentar evitar que isso volte a acontecer nesse ano. Em 2024, Manaus enfrentou a pior seca do Rio Negro em 121 anos de medição. O cenário foi devastador. Comunidades ribeirinhas isoladas, aumento no preço dos alimentos e dificuldades no transporte de insumos para os 62 municípios do Amazonas, todos em estado de emergência. Nos últimos anos, as cheias e vazantes dos rios passaram a ocorrer de forma mais intensa e com intervalos menores, um comportamento atípico que desafia cientistas e gestores públicos. O que está preocupando a comunidade científica é que se você pegar os últimos 100 anos, 120 anos do clima da bacia amazônica, os eventos extremos de seca e enchente aconteciam numa escala de 40 a 50 anos. Entretanto, nos últimos 25 anos, só na bacia amazônica, nós tivemos aqui 5 grandes secas e 4 grandes enchentes. O impacto não foi apenas ambiental, mas também afetou diretamente o abastecimento de água na capital. Com o nível do Rio Negro em queda extrema, garantir o fornecimento à população foi um dos grandes desafios para a concessionária de água em Manaus. Desde o ano de 2023, a Águas de Manaus iniciou um conjunto de ações estruturantes visando acompanhar esse período de estiagem, como aconteceu em 2023 e 2024. Então foram executadas uma série de ações através de rebaixamento de bombas, instalação de cubículos, melhorias nas partes elétricas e aquisição de bombas anfíbias para a gente acompanhar a descida do Rio Negro nesse momento de estresse hídrico. Para evitar cortes no fornecimento, a empresa investiu mais de 9 milhões em obras emergenciais, permitindo a captação de água em pontos mais profundos do rio. O sistema de bombas foi reforçado e operou em plena capacidade, assegurando que a estiagem histórica não comprometesse o abastecimento da cidade. Então, através de muito planejamento, a Águas de Manaus executou em 2023 as intervenções já visando a estiagem e através do nosso Centro de Controle Operacional, o nosso CCO, ele acompanha todo o processo de produção e distribuição de água na cidade de Manaus. Tudo isso aliado a todas essas mudanças na nossa infraestrutura de captação, produção e distribuição de água, que fez com que a gente não tivesse problemas relacionados à falta de água nesse período. O monitoramento do nível do Rio Negro e da eficiência do sistema de abastecimento ocorre 24 horas por dia. Medidas preventivas já estão sendo adotadas para minimizar os impactos de uma possível nova seca severa. O trabalho realizado durante a estiagem extrema de 2024 mostrou como o planejamento e tecnologia são fundamentais para garantir serviços essenciais à população. O modelo adotado pode servir de referência para outras regiões que enfrentam desafios semelhantes. Além dos investimentos na infraestrutura de abastecimento, a ciência também teve um papel essencial na antecipação de medidas. Pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas, por meio do Laboratório de Modelagem do Sistema Climático, LabClim, acompanharam indicadores como temperatura, volume de chuvas e os níveis dos rios. Com base nesses dados, foi possível prever o cenário crítico e ajudar a minimizar os impactos da seca na economia e na vida das comunidades ribeirinhas. Parece que a variação climática na bacia amazônica está ficando cada vez mais intensa e cada vez mais frequente, causando impacto a várias cadeias, a sociedade e a comunidade de forma geral. Então, parece que o clima está mudando. As variações climáticas mais intensas e mais severas estão impactando de modo direto toda uma cadeia produtiva. E há uma boa notícia. As previsões para a estiagem de 2025 indicam um cenário dentro da normalidade, trazendo alívio para a população e deixando a seca histórica de 2024 apenas na memória. Assim a gente espera, né? Tomara que em 2025 seja
um período tranquilo, porque a gente sofreu por 2 anos seguidos. Nós tivemos a primeira seca histórica em 2023 e em 2024 os números superaram o ano anterior. Então é preciso sim que fique na nossa lembrança, mas que a gente não esqueça, porque tudo que a gente viveu serviu de aprendizado para que não se repita novamente. É isso que a gente espera, que a gente possa absorver esse conhecimento para não deixar que isso se repita. Falo a gente, claro, enquanto sociedade, né?